Olá, pessoas do signo de Virgem, sejam bem-vindas. Meu nome é Aline e hoje nós vamos fazer uma leitura para o mês de junho do signo de Virgem. Então, gente, já deixa a contribuição de vocês, o like, a indicação para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo para continuar, né, para ajudar na manutenção de conteúdos gratuitos aqui nos meus canais, tá bom? Então, vamos lá, vamos compreender o que Virgem está necessitando neste momento de junho. Qual a questão central? Dez de copas. O que mais? Valete de ouros. Virgem, em junho, tem alguma questão assim da esfera familiar, de rotina, na esfera da harmonia familiar de vocês e de satisfação também, que tá começando, né, a ter assim, parece que tem uma estrutura sendo abalada pelo processo de novos caminhos que vocês estão contemplando. E aí, esses novos caminhos, meio que também eles estão um pouco parados, né? Novos caminhos, novos recursos financeiros, novos projetos estão um pouco empacados por processos da rotina e da vida familiar de vocês. O que mais? Cavaleiro de Copas. Dez de espadas aqui. Virgem, eu tô sentindo que vocês estão com uma situação que vocês estão percebendo que tem uma situação emocional, né? Algo que vocês viveram aí na esfera afetiva de vocês, seja familiar, né? Assim, ou uma coisa mais interna também, da vida mais interna de vocês, que vocês estão se sentindo assim em momento de finalização ou sem ter muito o que fazer. É uma sensação de que vocês não estão conseguindo ter uma rotina, algo que vocês desejam, devido a essas questões familiares, a essas questões, esses processos aí. Vocês estão querendo finalizar, vocês estão querendo sair, estão se sentindo empacados, cansados, estão aí caindo em si que algumas coisas que vocês planejaram, queriam, almejaram, tinha um quezinho assim de coisa passageira, uma coisa meio ilusória, uma coisa mais efêmera. Aí dá uma sensação de fracasso, dá uma sensação de impotência, mas também para alguns já tá naquela situação de vocês querendo finalizar pelo cansaço em si. Porque tá impedindo essas questões, esse andamento tá sendo impedido, né? Esse andamento da vida material de vocês está sendo impedido. E caiu aqui. Oito de copas e o Cavaleiro de Pentáculos. Olha, em junho, vocês já estão vindo aí de maio, de tempos aí anteriores,
que vocês estão percebendo essa estagnação, essa dificuldade de colocar alguns projetos, algumas coisas em prática. E ao mesmo tempo que vocês estão se movimentando, talvez mais internamente, para poder sair de um contexto, de uma rotina, uma questão familiar que vocês vivem, mas ao mesmo tempo, Virgem, tem alguma coisa que tá impedindo vocês, sabe? Vocês estão empacados. Tem um processo assim de bloqueio muito grande, de você se sentindo muito impotentes diante de um cenário. Vocês até querem largar, talvez em alguns processos emocionais vocês estejam até conseguindo limpar, sabe, de expectativas. Mas tem coisas que vocês querem mudar na realidade também, concreta de vocês, e tá difícil. Ok, o que tá aqui por trás inconscientemente dessa questão de Virgem? O que é isso? Caiu, opa, caíram duas. Caiu o mundo e caiu 3 de paus aqui. Nossa, Virgem, me dá a impressão de que vocês estão querendo conquistar muitas coisas, sabe? Assim, que vocês estão querendo expandir o caminho de vocês, expandir a vida de vocês. Uma questão assim, para algumas tem até assim, poxa, eu queria viajar mais, queria viver mais a minha vida. Queria testar novas possibilidades de vivência nesse mundo, mas vocês estão se sentindo presos a essa estrutura familiar que vocês têm. Vocês não estão conseguindo ver como sair. Estão mais aptos, vocês estão mais assim, abrindo mão de expectativas suas, assim, de sonhos, talvez inclusive seus, do que de fato conseguir mudar concretamente a situação. Ok, vamos ver o que mais. Uhum, 8 de paus. Virgem, aqui tem uma questão de vocês também. Vocês estão se sentindo meio empacados porque vocês também estão com receio de arriscar, assim, um pouco, sabe? De fazer mudanças na vida de vocês. Tá uma coisa, assim, um pouco impedida porque vocês estão com medo de dar alguns passos, de arriscar algumas coisas. Apesar de quererem, né? Opa! Quase que vai no chão. Caiu aqui o 5 de paus. Tem uma questão de conflitos internos aí para vocês, que vocês estão assim, estão com essa dificuldade de tomar esses passos externos, é porque vocês estão conflituosos dentro de vocês. Para alguns também pode ter uma esfera de conflito externo, mas eu acho que é principalmente uma questão interna suas, de assim, acharem que vocês têm que atender mais a tal ou tal esfera da vida de vocês, e aí vocês não arriscam porque vocês não querem prejudicar a esfera familiar de vocês. Pode ser um apego com filhos. Gente, não estou falando para abandonar filho, tá? Mas é porque tem horas que a gente não percebe que a gente tá mais apegado do que a gente precisa, algumas situações também, tá? Cada um é que vai conseguir dizer por si o que se aplica. Ok, vamos ver o que mais. Desse entorno também aqui social de Virgem. Olha, tem coisas aí que estão caindo, né? Tem uma questão de expectativas bem forte, assim, em torno dessa questão familiar, que vocês estão sendo conduzidos a mudar, assim, porque tem coisas acontecendo também, tá? Gente, tem coisas que vocês têm, talvez para alguns estejam até tentando, né? Alguns estão até tentando manter alguma estrutura familiar, mas algumas coisas já não estão dando certo mais, assim, simplesmente não tá funcionando. Ui, nossa, caíram 2 valetes de copas e de paus.
caiu aqui nessa esfera relacional de vocês. Para algumas pessoas pode ter, assim, dificuldade de conciliação entre uma personalidade, alguém aí envolvido nessa situação, que é uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais autoritária, uma pessoa que é mais do vamos fazer, né, anda logo, vamos acontecer, vamos concretizar. E outra pessoa que ela é mais emocional, uma pessoa que ela quer fazer as coisas com mais calma, que quer olhar para os sentimentos, para a intuição, para outras necessidades mais internas. Parece que está com um conflito nessa conciliação entre vamos fazer, vamos acontecer, vamos só agir, e esse outro aspecto que é mais suave, mais sutil, mais espiritualizado. Se isso daqui não for parte do conflito interno de vocês, tá? Conflito interno de vocês também, porque se for uma parte de um conflito seus, né? Aspectos internos de vocês, isso pode estar falando de vocês brigando entre ser mais cuidadosa com os outros ou ser uma pessoa com mais autonomia. O que vocês vão alimentar, né? Dentro de vocês, esses dois caminhos aí que estão apontando para vocês, o que vocês vão alimentar? Esse aspecto mais da autonomia, mais dessa independência, ou do cuidado com o outro, olhar a esfera afetiva do outro, a própria esfera emocional também, que pode ter a ver com apegos, tá, gente? Copas, a gente às vezes, infelizmente, às vezes tem um processo de apego, que é um processo, às vezes, assim, que as pessoas não percebem, que tem um aspecto possessivo, de ciúmes, tem um aspecto, assim, um pouco controlador, tá? Também, assim, o naipe de paus também vai ter mais água também, tá? Porque a água, às vezes, ela controla mais por um aspecto de chantagem emocional, né? O paus, às vezes, é mais pelo autoritarismo. Vamos ver o que mais aqui. Oxi, Maria. Olha só, é autossabotagem, cara. Vocês estão num processo de autossabotagem que vocês estão precisando analisar, tá, gente? Vocês estão precisando mesmo pensar sobre isso. Assim, tem um monte de conflito interno aqui pra vocês. Pra alguns, o conflito ele já tá na área externa também, mas eu tô achando que tá muito dentro de vocês. Vocês achando que vocês não podem fazer alguma coisa porque vocês têm que cuidar do outro, e cuidar do outro você não pode cuidar de você, você não pode fazer as coisas que você quer fazer, novos projetos que você quer fazer. Aí vocês estão tendo uma postura muito mais de abandonar vocês e os projetos de vocês, de se sentirem meio fracassados aí nisso, acharem que vocês estão viajando na maionese querendo essas coisas, essas expansões da vida de vocês. E, gente, tem um processo aqui de autossabotagem, sabe? Porque algumas coisas, às vezes, a gente não vai conseguir focar muita atenção, mas não significa que você não vai dar um pouco de atenção, nem que seja 2 horas da sua semana você conseguir olhar para aquilo, sabe? Por exemplo, uma viagem. Ah, quero fazer uma viagem, mas eu não tenho tempo para viajar, não consigo juntar nem um pouco de dinheiro. Gente, assim, para muitas pessoas, né, assim, nem sempre quando a pessoa ela tem condição de viajar, nem sempre é porque ela às vezes a pessoa acha que ela não tem condição, mas ela também não tá conseguindo parar pra sentar, pra olhar, pra priorizar e separar nem que seja um pouquinho ali daquele tempo, um pouquinho daquela renda pra fazer um processo, nem, assim, provavelmente não vai ser aquela grande viagem dos sonhos. Mas se pra você é importante fazer uma viagem dentro de um período curto de tempo, às vezes você faz uma viagem menor, mas você cuida dessa necessidade sua também, sabe? As coisas, elas podem não ser tão grandiosas quanto a gente gostaria, mas elas não precisam deixar de acontecer. Porque não dá pra gente conciliar tudo 100%, é impossível. Mas tem coisas também que a gente mesmo é que fica deixando de investir. A gente pensa que porque a gente vai investir pouco tempo, não vale a pena. Então, olhem para esses processos de vocês, né, de autossabotagem.
pensamentos aí, vocês estão precisando de um discernimento, ganhar um olhar mais estratégico, um olhar mais claro, tá? Sobre isso daí. Olha só, tá vendo? Resultado. Sejam mais rainhas de espadas. Essa é a conclusão maior aqui. Vocês estão precisando realmente, Virgem, parar, sentar, analisar. Dá para fazer alguns ajustes, talvez de tempo, de orçamento. Pode não ser uma coisa grandiosa, tá? Pode ser que seja mais a longo prazo mesmo que vocês estão querendo. Mas, gente, não deixem de fazer. De tomar passos para isso. Olhem de uma perspectiva mais racional, tá? Não fiquem se emaranhando na perspectiva de só ter que atender a um lado seus, tá? Tipo assim, como se as coisas não pudessem conversar. Bom, vamos ver com o tarô mitológico aqui. O que mais? A torre de novo. Nove de paus. E o rei de paus. Olha, Virgem, aqui eu tô entendendo que tem uma questão, assim, de diante de tirando a estrutura, né? De vida que vocês estão vivendo. Essa estrutura que tá caindo, tá ruindo pra vocês, tem muito a ver com conflitos, né? Esses conflitos aí que vocês estão vivenciando internamente, externamente. E aqui o tarô mitológico, ele tá trazendo realmente uma esfera de cuidado com os aspectos materiais, sabe? De planejamento também. Uma esfera de planejamento. Tem uma questão, assim, que as coisas vão se desestruturar e, assim, o pau vai quebrar, literalmente. Mas vocês precisam se manter firmes na estrutura de vida que vocês querem para vocês. Se vocês abandonarem, Virgem, se vocês abandonarem os projetos, as iniciativas que vocês querem diante das turbulências, né? Como é que vocês vão alcançar a vida que vocês querem, o domínio, né, as ações que vocês querem na vida material de vocês? Aqui está reafirmando que diante das tempestades, diante dessas dificuldades, não desistam da materialização que vocês querem para a vida de vocês. Porque faz parte do caminho as turbulências. A gente não precisa desistir de tudo porque as coisas estão, né, assim, não estão dando certo de primeira. Olha aqui, 7 de paus. De novo, muita questão de conflito. E aí tá reforçando de vocês não abandonarem a questão de vocês e a autonomia de vocês também, sabe? Olha lá. Rei de ouros. Olha, tá pedindo muito essa questão da ação de vocês para os desejos de materialização de vocês mesmos, sabe? Tem sim, tá, Virgem? Questões aí turbulentas, são questões que estão difíceis de enxergar, estão difíceis de conciliar dentro e fora de vocês, mas calma, respira fundo, não desiste.
E do oráculo da deusa saiu aqui Kuan Yin, compaixão, ou seja, gente, tenham compaixão por vocês mesmos, tá? Pelas pessoas envolvidas nesse processo. Quando a gente está vivendo uma situação de conflito, difícil de conciliação entre coisas internas, externas, o que ajuda a gente a não dar uma surtada louca, né, desbandeirar total, é o sentimento de compaixão por a gente mesmo, pelo nosso processo, pelas nossas dificuldades. É não entrar num processo de auto-julgamento, de ficar se martirizando pelas coisas. E aqui tem muito disso, né? Porque vocês tem uma hora que vocês ficam assim, ai, não adianta nada sonhar, não adianta nada querer fazer certas coisas, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha casa, das minhas coisas materiais. E aí, os meus desejos, os meus anseios, eles não vão ser realizados, vou deixar tudo para trás. Dá aquela sensação de fracasso, e essa sensação de fracasso às vezes leva vocês para um lugar de martírio, de vocês ficarem pensando mal de vocês mesmos, né? Uma coisa bem assim de julgamento. Então, assim, inclusive se houverem pessoas também te colocando nesse lugar, Rei de Paus vem aqui falar para você colocar o pau na mesa, defender o que vocês querem defender, né? Tá falando aqui também. É isso, né? Aqui tá reforçando em outros lugares essa questão de vocês fazerem, né, o que vocês precisam para terem o que vocês precisam, que vocês querem fazer e materializar, tá? São energias de ação. Não importa o quão pequena seja essa ação, mas façam. Não abandonem vocês mesmos e os sonhos, né? As coisas que alimentam vocês. Auto-amor nesse processo, Virgem. E é isso que eu tenho para vocês. Tchau, tchau.